Vamos lá para a Arena Fonte Nova. Ontem o Bahia recebeu a equipe do Santos. Aquele jogo, famoso jogo aberto, né? Como a gente fala aqui, precisava aí do resultado. Conseguiu sair na frente, marcou o primeiro gol, levou o gol de empate e foi na emoção. Confronto de equipes em jejum. De um lado, o Bahia de Renato Paiva, que há 5 jogos não sabia o que era um triunfo. Do outro, o Santos de Odair Hellmann, que estava há 4 partidas sem vencer. E tanta pressão sobre as equipes fez o jogo ficar bem truncado. Everaldo bateu no contrapé de João Paulo, mas o chute foi fraco e o goleiro conseguiu a defesa. Biel não repetiu o mesmo erro e encheu o pé logo depois para estufar a rede santista. Mas de nada valeu a comemoração, porque o lance estava impedido. No fim do primeiro tempo, Biel cobrou falta na cabeça de Canu, que mandou no cantinho, mas João Paulo voou para salvar. A etapa final foi mais movimentada. Na entrada da área, Everaldo dominou no peito e emendou de canhota, tirando tinta da trave. Depois do vacilo de Rodrigo Fernandes, o camisa 9 viu a defesa santista desarrumada e cruzou para Ademir, que cabeceou em cima de João Paulo. Mas no rebote, Cauli pegou na veia, sem chances para o goleiro. Lucas Pires também teve uma ótima chance após um grande lançamento de Ângelo, mas furou o chute. A última chance santista veio de uma cobrança de escanteio. No desespero, até João Paulo foi para a área, mas quem cabeceou foi Bruno Mezenga, decretando o empate na Arena Fonte Nova. Nos pênaltis, os batedores estavam levando a melhor até a 4ª rodada de cobranças, quando Vitor Hugo marcou para o Bahia e Camacho parou em Marcos Felipe. E sobrou para Ademir a chance de virar o herói da noite, mas João Paulo manteve o Santos vivo na disputa. Autor do gol do empate no tempo regulamentar, Bruno Mezenga precisava marcar de novo para forçar as cobranças alternadas. Mas a noite era mesmo de Marcos Felipe, para a festa da torcida tricolor. O jejum de triunfos não acabou, mas a classificação tricolor para as quartas de final da Copa do Brasil já ameniza a pressão sobre o trabalho do técnico Renato Paiva e também garante a premiação de R$ 4.300.000 aos cofres do esquadrão. Fico muito feliz por ter contribuído, dar os parabéns ao grupo de scout do nosso time, me ajudaram bastante, todas as informações. E nós treinamos diariamente, penalidades, sabia que uma hora a chave ia virar e graças a Deus consegui contribuir para nós classificarmos hoje. Festa linda ontem na Arena Fonte Nova. Vamos comentar um pouquinho esse jogo, né? Como a gente já falou no início do programa, o Paiva não surpreendeu, né? Ao contrário do que acontece geralmente, que ele vem, faz uma mexidinha ali no time. Ele fez o feijãozinho com arroz, botou o básico, um time ainda com seu esquema de 3 zagueiros, que a gente sabe que ele não vai abrir mão, né? Mas organizou o meio de campo com o Rezende e Acevedo, jogadores mais defensivos, perdeu 2 atletas importantes, o Jacaré um pouco mais cedo, né? O Cicinho, que é um atleta que não tem ainda a confiança do torcedor, acabou sendo utilizado, porque é o que tem à disposição para a posição. Em alguns momentos foi bem, em outros nem tanto, né? Não dá para criticar a atuação. Acho que ele
escalou bem porque aproximou muito do time que tinha jogado bem lá em Santos, né? Aliás, foi o mesmo time de Então ele trouxe ali 3 zagueiros com 2 jogadores fortes à frente, que é Acevedo e Rezende. Colocou as 2 alas com jogadores ofensivos, que é o Rian e o Jacaré, e o Cauli puxando para os 2 atacantes. Só que no primeiro tempo, defensivamente, o Bahia foi muito bem, né? O Marcos Felipe praticamente não fez nenhuma defesa. O Santos não chegou em nenhum momento, mas o Bahia teve também dificuldade de criar situações. A rigor teve como um lance realmente perigoso a cabeçada que o Canu deu. Mas foi um primeiro tempo de equilíbrio, o Bahia um pouquinho melhor e os 2 times com a margem de erro de passe muito acentuada. Então, o primeiro tempo teve um nível técnico abaixo do que os 2 times poderiam apresentar. O intervalo do jogo, o Paiva ajustou. O Bahia voltou um pouco melhor ofensivamente, manteve a estrutura defensiva e foi cada vez mais procurando criar situações. Ele já havia perdido o Jacaré, o Cicinho entrou, deu até conta do recado, ele foi bem. E na sequência perdeu o Biel, que é um jogador muito explorado no jogo, né? O Biel participa de jogadas individuais, o Biel é quem puxa os contra-ataques, o Biel tem função defensiva e acabou sentindo ali a posterior, mas o Ademir entrou bem. E o Bahia ficou nessa crescente jogando um pouquinho melhor do que o Santos, o suficiente para abrir o marcador, num lance até de esperteza do Everaldo e de muita precisão do Cauli, que de perna esquerda conseguiu fazer aquele tento. O Santos tinha dificuldade de chegar, a gente não enxergava em nenhum momento uma supremacia da equipe santista, mesmo nos instantes finais, o Bahia tinha sob controle, mas a bola parada é um lance neutro e o Vitor Hugo, que estava na marcação ali individual com o Bruno Mezenga, acabou vacilando, o Bruno empatou o jogo e levou para os pênaltis um Santos mais eufórico por ter conquistado o empate e o Bahia sentindo o gol que tomou no final. Então a parte emocional o Bahia soube controlar, como Bará e J. Azul frisaram antes. O Marcos Felipe trouxe o torcedor, quer dizer, o Bahia anulou, cortou o jogo acabou, agora é um outro jogo que são os pênaltis. E aí soube com muita eficácia e a gente viu o goleiro do Bahia, o Marcos Felipe, falar que o scout passou muitas informações para ele sobre a característica dos batedores, então é um trabalho em conjunto. O Bahia bateu bem os pênaltis. O Marcos Felipe pegou 2, na transmissão eu falava, é muito difícil você ganhar uma disputa de pênaltis se o goleiro não pegar 1 ou 2 bolas. Sim. Você ficar contando com bola na trave ou bola fora do time adversário. Então o Bahia passou, a festa foi muito bonita depois, o Paiva com o seu grupo deve ter comemorado ontem. Hoje é com frieza analisar os pontos positivos, os pontos negativos, porque tem uma pedreira contra o Fortaleza. A teoria foi bem executada e a prática pecou. E eu fiz essa pergunta ontem a ele na coletiva, Nelsinho, porque assim, você é treinador, está comentarista, mas é treinador dos bons, tá? Dos bons. E você sabe, seu papel vai até o time entrar em campo. Não vai querer mexer no meu baba, não. Seu papel vai até o time entrar em campo. Seu planejamento, sua orientação, sua arrumação, tudo vai até entrar em campo. Ali dentro de campo, quem toma a decisão é o atleta. E se o atleta não toma a melhor decisão, por melhor que tenha sido o seu planejamento, a execução que depende do atleta vai botar o planejamento em risco. E aí o Bahia tem falhado em 2 quesitos importantes, Nelsinho, na prática. E aqui eu não estou dizendo que o planejamento do Paiva foi muito bom ou foi ruim, não é isso que a gente está discutindo. Mas a execução precisa melhorar. O Bahia, já que o jogo se divide em 5 fases, tem uma que o Bahia está pecando o tempo todo, que é a tal bola parada. O Bahia tem tomado muitos gols com a tal bola parada, que é hoje uma parte importante do contexto do jogo. Transição em momento ofensivo, transição em momento defensivo e bola parada. Bola parada, Bahia peca. Outra, a finalização ou o último passe. Por vezes você viu o Bahia errar o último passe ou não ter a coragem ou confiança da finalização. E quando você cria e não finaliza, quando você cria os espaços e não encaixa o passe, você não vai fazer gol. E esse lance, Bará, né, para até ir ao encontro do que você está dizendo, a bola parada que houve nesse último instante do jogo, ela já é caótica, porque ali tem um monte de jogadores dentro da área que não estariam ali dentro da área. Entendeu? O time estuda o adversário com
uma certa movimentação ali dentro. E aí vem o goleiro, vem o outro, vem o vai outro. 2, 3, 4. Aí você tem que ficar atento a isso também, que faz parte do jogo. Mas a zaga, para a altura que tem, para o tempo que... Se a gente pode reclamar de laterais, de meio de campo, de ataque do Paiva, a gente não pode reclamar da zaga. A zaga, quando não é contusão ou cartões, sempre tem Canu, David Duarte e Vitor Hugo. Então, os três já estão em um nível de atuação conjunta que não deve estar recorrendo para esse tipo de erro. Não é de agora que as bolas paradas têm causado problemas na defesa do Bahia. Então, já deveria estar dando menos dor de cabeça do que o que vem dando. Então, eu acho que tem lá os erros do Paiva em momentos A, B, C ou D em cada jogo, mas tem também o erro dos atletas. E aí você pode dizer que é a questão da pressão pelos resultados, pode dizer que é o peso do jogo, pode dizer o que você quiser, mas tem também a parte da prática. Quanto a ontem, eu não vou reclamar da escalação, Ju, porque foi o que eu pedi. Você lembra que contra o Inter a gente pediu isso? Eu entendo, então, assim, realmente não dá para questionar, né? Até porque é o que ele tinha à disposição, mas o Bahia ainda se mostra um time desorganizado, né? É um time que tem fragilidades e essa é a preocupação maior para esses jogos que vêm em sequência aí da Série A. Porque, independentemente de você... coloquei os 11, mas você tem que ajustar esses 11. Né? Tem que treinar, né? Tem gente que corre errado. O Everaldo, por exemplo, ele é muito criticado, o torcedor bate muito, mas a bola chega com uma dificuldade imensa lá na frente. Ontem ele fazia um papel tático importante de segurar a defesa do Santos. Quando o Paiva tirou ele, acabou dando mais espaço que o Santos não estava tendo. Entendeu? Então tem algumas coisas aí que e olha que ele o gol nasce ajustar. da persistência do Everaldo. Ele foi muito esperto. A persistência dele. Ele não desiste da marcação, vai até o final, rouba a bola porque acredita nela. Então, assim, o Everaldo ele não tem feito os gols, não tem brilhado no ponto de vista de atuação, mas taticamente ele tem sido importante. E você frisou um detalhe importantíssimo. E é por isso que ele o ato de segurar a zaga. Um dos jogadores que mais tem atuado, né, nessa temporada no Bahia. E interessante é que a gente vai sim continuar questionando, né, Ju, e todos aqui da bancada, as atuações. Mas no que se diz respeito a esse jogo precisamente, a gente tem aquele argumento de que o pênalti é um sorteio, é uma loteria. E às vezes o time que não está tão bem na partida e que não está tão bem nos dois jogos, exemplo dessa fase da Copa do Brasil, e termina prevalecendo a classificação pelos pênaltis, que não é o caso do Bahia. O Bahia mereceu ganhar o jogo, tanto lá e até ontem também. Até ontem o Bahia. Por exemplo, esses três zagueiros com o Rezende na frente e Juliana, como a maioria da gente aqui defende a manutenção do Rezende ali na frente de zaga, o Rezende ontem fez 2 lançamentos primorosos. Então você vê que o Bahia tem o sistema defensivo que precisa ajustar na bola alta, sim, como vocês falaram. Isso aí tem que parar e trabalhar muito isso aí. Mas tem ali 3 jogadores que fazem a contenção, faz a linha de defesa, e tendo um jogador que também tem esse potencial de defesa e que tem qualidade para poder pisar na área, para fazer um bom lançamento, para fazer gols, que é o caso do Rezende.